Muitas nós, mulheres, vivemos situações da qual nossas palavras, elas atrapalham. É. Mulheres são conhecidas, muito conhecidas, por falar demais. Nós, mulheres, somos conhecidas por falar demais. E o como falamos e como direcionamos nossas palavras, elas podem destruir ou pode ser construtivo. Existem muitos de nós, mulheres, que pedem a Nossa Senhora. Eu quero falar como ela fala. Eu quero expressar como ela expressa. Muitas pessoas, antes de entrar numa reunião, numa conversa, em alguma coisa que vê que vai ser difícil segurar as palavras, pede: Senhor, manda teu Espírito Santo. Pois bem, muitas de nós temos isto. E hoje, no nosso estudo bíblico, eu quero pegar com você Provérbios, do 10, 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. E vocês já viram que a minha Bíblia está diferente, né? Ela é a Bíblia Jerusalém. Lembra que eu falei que eu gosto desta tradução? Essa é a minha Bíblia que eu gosto mais em relação a estudo. Ela tá até encapada porque eu fiz essa capinha show aí, ó. Maravilha, não é? Pois bem. Vamos lá no Provérbios 10, 19. Nós vamos pegar apenas um versículo e estudar, ruminar, entender, compreender ele de maneira muito clara à luz da terapia na nossa vida. Vamos lá? 10, 19. Escuta isto. Nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém os lábios é prudente. Nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém os lábios é prudente. O que isso? Imagina esse pequenininho, é um versículo apenas. E a grandeza que isto tem para nós mulheres é muito grande. Eu quero trazer aqui para vocês hoje a dimensão da conexão disso aqui, ó, que eu tô pegando, o ar, o tempo, eu falo, tô pegando, mas a gente não pega o tempo, a gente não pega o ar, a gente só respira, a gente não sente, né? Mas isso que está na galáxia move tudo a nossa vida. Não é à toa que hoje nós temos uma data no calendário, nós temos um horário no relógio, nós temos esse tempo Cronos, e é com este tempo Cronos, é com esta data, é com esta agenda que esse cósmico funciona. E tudo que eu falo aqui, ele fica gravado nesse sistema. E por ficar gravado no sistema, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, e não trouxe isso aqui ainda, e você vai guardar isso com muito amor e carinho. Lembre-se, Deus perdoa sempre. Eu e você, o ser humano, perdoa de vez em quando. A natureza não perdoa nunca. Eu gosto muito desta 3 dimensões em relação ao perdão, porque ela me faz compreender muito claro, não só o perdão, mas tudo da nossa vida. Que esse sistema cósmico, ele atrai qualquer palavra que eu falar. E dependendo das palavras que eu trazer, eu vou estar
destruindo ou construindo a minha própria vida e até a das pessoas ao meu redor. Como que fala no início aqui desse versículo pequeno que eu peguei aqui para nós alinharmos nosso estudo? Nas muitas palavras não falta ofensa. Ah, mas são palavras doces, são palavras bonitas, são palavras de construção para o outro. Mas dessas muitas palavras não vai faltar ofensa. Ofensa a quem? A mim mesmo, talvez, ao outro, talvez. De qualquer jeito, o sistema, esse cósmico, ele absolve. E ele não vai perdoar se ela é ofensiva ou não. Deus perdoa sempre. Eu e você, de vez em quando. Mas a natureza não perdoa. Esse sistema, esse cosmos não perdoa. Se eu falo aqui, ela vai atingir, vai construir algo aí. Ou em algum lugar, em algum... vai construir, vai dar zebra. E aí é onde nós, mulheres, com as nossas dores, eu vou trazer assim, com as nossas dores, nós mulheres precisamos estar atentas. Em qual situação a minha palavra está saindo? Vamos medir a temperatura da palavra que está saindo dos meus lábios. Das muitas palavras existe ofensa. Não falta ofensa. A Bíblia está falando sobre isto. E dessas muitas ofensas, como eu falei, o sistema não perdoa, ele vai retomar de volta para mim isto. Lógica bimodal, a gente aprende isso em filosofia. Tudo que sobe, desce, tudo que vai, vem. Chama-se lógica bimodal. Nunca esqueci. Aprendi há mais de anos atrás e nunca esqueci. Um amigo meu que hoje já está lá na eternidade, ele estudava para o sacerdócio, não concluiu, né? O estudo, concluiu o estudo, mas não concluiu, não chegou ao altar. Ele passou um período que ele estava estudando sobre isto. E de tanto ele falar, porque ele precisava treinar, estudar ali para a prova, e para ele era difícil entrar na mente dele as coisas ali da prova, e que ele precisava estudar, porque ele sabia tudo. Era um pregador nato, um evangelizador nato, um missionário maravilhoso. Só que quando ele ia parar diante da prova, ele não conseguia responder as perguntas. E este meu irmão, ele fez o quê? Ele começou a falar muito. E eu morava com ele na época, na vida missionária, né? Que morava entre nós irmãos. Eram vários irmãos. Eu morava junto com ele e ele falava muito sobre lógica bimodal. Eu não esqueci nunca. Aprendi. Tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce. E várias outras teorias do sistema no geral. Então, se eu trago a palavra, ela não volta sem causar o seu efeito. É a palavra de dois gumes, né? Aquelas facas de dois gumes. Tem corte aqui e tem corte aqui. Qualquer lado que você pegar, você vai se cortar. Não adianta dizer, pronto, ela foi, aqui agora não vou ter corte. Pois tem. E aí nós entendemos que nas minhas dores, vou voltar àquilo que eu falava, nas minhas dores, nas suas dores de luto, de depressão, de ansiedade, de estresse, nas minhas dores, se eu não prestar atenção nas minhas palavras,
o sistema vai trazer a mim palavras que eu mandei a eles ofensa, ele vai trazer a mim negativas. E olha só que fala a outra parte aqui. Quem retém os lábios é prudente. O que é ser prudente? Lembra das virgens prudentes? E quando eu olho para essa leitura das virgens prudentes, e eu aqui olhando falando aqui com vocês a respeito das dores, eu preciso estar atenta à ação de Deus. Não basta eu colocar meu joelho no chão e ficar, Nossa Senhora, vai, me ajuda a falar como tu. Espírito Santo vem nesta hora para falar. Mas que esta palavra de hoje, nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém os lábios é prudente. Que nessa leitura de hoje, que nesse nosso estudo de hoje, nós podemos compreender o sentido de qualquer palavra que saia dos meus lábios. Eu posso ter dito algumas palavras aqui hoje que você se sentiu ofendida. Lembra? Das muitas palavras, sempre tem uma palavra ofensa. Eu posso dizer que tem algumas palavras ofensivas, posso dizer que talvez não. Não tenho a certeza. O sistema é que guarda e eu vou saber lá na frente, se ainda souber. Porque às vezes eu falo, por que está acontecendo isso comigo? Nem sei. Mas, à luz da terapia, comece a analisar as suas palavras e pensar, por que eu estou dizendo isso? Ó, até desceu como um gato aqui. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu preciso dizer isto? Por que eu não posso fazer e agir diferente, falar diferente? Por que isso tem que ser assim? Vamos alterar, vamos mudar. Em muitas palavras sempre tem uma ofensa. Seja prudente e cuidado, porque as suas dores, elas têm grau de dor. E podes diminuir à medida que eu sou prudente nas palavras. Olha só. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você a nível da terapia, a nível dos estudos aí de provérbios que estamos falando e fazendo? Pois bem, não deixe de seguir esse canal. De segunda a sexta, nós estamos aqui para dar estudo bíblico à luz da terapia para mulheres. Aproveite o máximo disso, desenvolva o máximo disso em você. E também aqui na descrição nós temos um grupo chamado Filhas do Pai. Lá onde eu coloco constantemente, de segunda a sexta, os nossos vídeos e também outras atividades. Só vem.